Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Mark Júnior e eu quero te convidar, neste episódio, a levar essa mensagem adiante, a aumentar a podosfera com um pouquinho mais de santidade, compartilhando os nossos episódios, né? Então esse é o nosso convite a você para nos ajudar a evangelizar também. Você pode ouvir os nossos episódios no Spotify, no nosso site ou nos principais aplicativos de podcast. O nosso site é www.sopelamisericordia.com.br e lá você vai encontrar o nosso e-mail e as nossas redes sociais. Então não deixe de entrar em contato conosco por esses meios também. Pessoal, devido à pandemia, nós tivemos que gravar remotamente esse episódio através de ferramentas online. Então o áudio não ficou com a mesma qualidade, nós acabamos não conseguindo tirar alguns ruídos, alguns barulhos que ocorreram, então ao longo do episódio vocês vão ouvir algumas coisinhas, mas optamos por publicar o episódio mesmo assim, para que vocês tenham esse conteúdo. Então a gente pede desculpa por isso, conta com a sua paciência, com a sua compreensão, e a gente espera que a gente possa voltar presencialmente o quanto antes aí, ou encontrar algum meio de gravar com uma qualidade um pouquinho melhor, tá bom? Fica com Deus e aproveita o episódio. E para o episódio de hoje eu estou aqui com Cris Dias, Dani Vieira. Hoje nós estamos aqui nesse episódio. Vai ser um episódio um pouquinho diferente. Nós vamos falar da vida de Santo Amaro. E por que nós vamos falar dele? Porque ele é o padroeiro da nossa diocese. Então nós somos aqui de São Paulo, na zona sul de São Paulo, na diocese de Santo Amaro. E para ajudar a gente nessa missão, a gente convidou um amigo nosso aqui que vai se apresentar agora para vocês. Então, meu querido Matheus, diz pra gente aí quem que você é na fila da comunhão. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Como o Marcos acabou de falar, eu sou Matheus, sou seminarista aqui da Diocese de Santo Amaro. Atualmente eu me encontro no primeiro ano do seminário, do ano de filosofia. E é com muita alegria que hoje participo aqui com vocês desse podcast para que podemos comentar um pouco sobre a vida de Santo Amaro. E desde já também já agradeço o convite e vamos aproveitar aí que esse santo ele tem algo especial, faz parte da nossa história, da nossa região, e eu acho que vai ser bem legal esse encontro. Matheus, desde já agradecendo, e para a gente é uma alegria enorme ter você aqui, até porque o Matheus, ele é um paroquiano aqui, do Santuário Jesus Misericordioso, ao qual também nós participamos, também não deixa de ser um paroquiano da Paróquia Santíssima Trindade, que por um tempo fez parte, era tudo junto aqui em uma coisa só, então ele é alguém de casa, e a gente fica muito feliz em ter você aqui também. E para a gente começar então falando de Santo Amaro, vamos à biografia dele. Santo Amaro, conhecido também como São Mauro, nasceu em Roma no ano de 513. Ele era de uma família muito rica. Seu pai era o senador Equício. Ele foi entregue aos cuidados de São Bento aos 12 anos de idade. Tornou-se discípulo de São Bento e tornou-se o superior e administrador do mosteiro de Monte Cassino. Foi escolhido para fundar o mosteiro beneditino na França em 535. Faleceu aos 72 anos, em 15 de janeiro de 585, por ter contraído a peste em uma epidemia, que na época matou muitos monges. Muito bem, então vamos começar aqui partilhando um pouquinho sobre Santo Amaro. Como vocês já viram, a nossa missão realmente ela é uma missão difícil aí, porque ele é do século V, então a gente não consegue encontrar uma vasta quantidade de documentos e materiais sobre a vida dele, mas vamos partilhar aqui um pouquinho sobre o que a gente conseguiu refletir em cima dele. O que vocês querem trazer inicialmente aí sobre a vida de Santo Amaro? É legal de começar a pensar nas vidas dos santos é que se analisarmos cada santo, iremos identificar as virtudes específicas que eles acabam se especializando. Por exemplo, São Luís Gonzaga, o santo da pureza; São Carlos, o santo da caridade; São Francisco de Sales, o santo da mansidão.
E quando analisamos o Santo Amaro, vemos que a virtude que ele se especializou foi a virtude da obediência. E é engraçado que o método que ele utilizou praticamente é o método que todos os outros santos também utilizaram para chegar a esta virtude da obediência, né? Como o Marcos bem disse, Santo Amaro não existe um livro específico que conta a vida dele, né? Realmente biografias de outros santos que comentam da vida de Santo Amaro, e a partir disso vamos pegando alguns trechos que vão relatando sobre esta vida. E um destes autores é São Fausto, que viveu juntamente com Santo Amaro no mosteiro de São Bento. E São Fausto, ele relata como que era esta vida de entrega e de mortificação de Santo Amaro dentro do mosteiro, né? Então ele vem dizer: quem mais austeramente do que ele submeteu o próprio corpo às abstinências, a jejuns, às vigílias, aos rigores do frio? Quantas vezes no dia da quaresma nós o vimos sem a túnica e o capuz, coberto somente com um saco e um cordel, e durante todo o tempo quaresmal só tomava alimento 2 vezes por semana. E São Fausto, ele vem dizer nessa vida de mortificação de Santo Amaro o seguinte: nós nunca o vimos levantar-se da sua cela, né, do seu quarto, do seu leito, porque ele era o primeiro a levantar naquele mosteiro e o primeiro a começar as suas orações matinais, o primeiro a se entregar. Então, já numa vida diária, a gente já vai encontrando na vida de Santo Amaro esta vida de mortificação, de entrega, de penitência e oração, né? E se analisarmos também as vidas dos outros santos, vamos ver comportamentos semelhantes, né? Essa vida de entrega, e Santo Amaro teve já desde o início da sua vida no mosteiro, né? E o bacana era que essa vida austera, né, que ele levava, essa cobrança que ele tinha com ele mesmo, né, ele não transmitia isso para fora, né, para as pessoas com quem ele lidava no dia a dia, né. Então, dentro desses relatos e comentários sobre a vida dele, né, realmente esse fato, né, essa marca dele ser muito rígido, né, com ele mesmo, no jejum, nas orações e tal, era uma marca característica que quem convivia com ele no mosteiro conhecia, mas quando ele ia lidar com as pessoas, enfim, no dia a dia ali também do mosteiro, com os fiéis, né, que chegavam para conversar com ele, ele é extremamente bondoso, carinhoso e tal. Então, já é uma primeira lição que a gente tem com Santo Amaro, né, que por mais que você se cobre, exija e seja firme ali consigo mesmo, nessa vida austera, você não tem que transferir necessariamente isso para o outro, né? Você com o outro sempre vai lidar com muito carinho, com muita atenção, né? E o que me encanta em Santo Amaro também, conhecendo a história dele, é essa vida entregue tão cedo e de tanta responsabilidade. Em poucos anos de vida de mosteiro, né, ele atingiu aí responsabilidades, diríamos, de homens adultos formados. E ele, com 12 anos, ainda na juventude, entrou e foi assumindo responsabilidades. E essa maneira tão despojada e tão entregue em fazer as penitências quaresmais, como o Mateus bem colocou, é o desejo mesmo de uma santidade naquilo mais intenso, né, mais profundo e também mais sacrificante, que é na carne mesmo, né, sentindo aí as dificuldades da própria carne. E como o Mateus colocou, assim, que a vida dele aparece em trechos de alguns santos, um dos santos também que falando sobre São Bento e cita sobre Santo Amaro, é o São Gregório Magno, né? São Gregório o Grande. E quando o Mateus fala da virtude da obediência, um dos milagres que se remete ao Santo Amaro é que um dia, em uma visão, São Bento falou para ele ir socorrer um monge jovem que tinha ido buscar água e teria caído no poço. São Bento teve essa visão e falou para Santo Amaro ir socorrer. E aí,
plena assim, obediência, ele foi lá desesperado, correndo e caminhou sobre as águas e puxou o monge que estava se afogando. E aí, assim, ele fala que ele humildemente fala que esse milagre se deu por conta de São Bento, pela santidade de São Bento. E São Bento não, falou que o milagre se deu, ele caminhou sobre as águas devido à obediência dele. Né? Então, assim, foi méritos do próprio Santo Amaro, de tão obediente que ele era, assim como Pedro caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus, ele caminhou sobre as águas para salvar e fazer aquilo que foi confiado, a missão que foi confiada a ele. E para mim eu só tinha 2 pessoas na lista de que caminharam sobre as águas, né? Que era São Pedro e Jesus, mas não, a gente já começa a ver aqui que essa lista é um pouquinho maior, né? Santo Amaro, então, ele também caminhou, era um lago que tinha próximo ao mosteiro, que esse outro monge, por curiosidade, né, esse outro monge era chamado de Plácido, que era um primo de Santo Amaro. Ele entrou no mosteiro juntamente com Santo Amaro, né? Na época ele tinha 7 anos, quando eles ingressaram no mosteiro, né? Então Santo Amaro tinha 12 e o primo dele tinha 7. E foi até uma surpresa realmente ver que mais uma pessoa ali caminhou sobre as águas, né? Ele nem percebeu, nem se deu conta disso, eu imagino. E é interessante que na bibliografia o Santo Fausto ele vem relatar a questão de quando Santo Amaro realizou este milagre, a humildade dele era tanta que ele não assumia para si a questão do milagre de ter andado nas águas. Ele atribuía toda essa questão do milagre a São Bento. Ele falava, não, eu só fiz isso porque São Bento, ele que possui a santidade, e ele não conseguia enxergar nele essa questão, porque a humildade dele era tão elevada que ele não tinha essa noção ainda, sabe? E é muito engraçado que São Bento, nas homilias dele, já dizia, há um santo entre nós, há um entre nós que já apresenta aspectos de santidade, e começava a dizer as características e comportamentos de Santo Amaro, e os outros monges identificavam que São Bento estava utilizando Santo Amaro ali como aquele exemplo de santidade. E Santo Amaro, ele não identificava aquela ele, e ele ficava maravilhando, pensando em viver aquela vida. E este foi um dos primeiros milagres, e durante toda a vida de Santo Amaro vão aparecendo outros milagres, e eu vejo um crescimento na própria vida espiritual e na própria confiança que Santo Amaro foi adquirindo em Deus. Então Santo Amaro, ele já próximo do término da sua vida, ele com Floro, eles estavam caminhando próximo a uma construção, e eles estavam olhando os operários trabalhando, quando de repente um dos operários cai do andaime, e essa queda, ele cai diretamente alguns pedregulhos, algumas pedras que encontravam lá embaixo, e o pessoal já o dava como morto, pela quantidade de sangue que saía ali. E Santo Amaro, vendo essa situação, ele rapidamente correu ao encontro deste operário que havia caído, e ele fala, vamos levá-lo para a paróquia, que era a paróquia de São Martinho, ali próximo, na Itália. E ele começa, ele entra dentro da capela e começa a rezar. Ele passa ali um bom momento de oração. Depois ele sai da capela e começa a rezar por este operário que havia caído. E ele diz, em nome daquele que formou a terra, o corpo do homem, e inspirou-lhe o sopro da vida, levanta-te e continua teu trabalho. E a partir daquele momento, aquele operário, ele começa a trabalhar. E Santo Amaro dá uma ordem àquele operário, e ele diz, volta ao teu trabalho, para que o seu trabalho não atrase e assim não prejudique ninguém. E passa algum tempo. E os operários que trabalhavam ali começam a falar mal de Santo Amaro. Começam a maldizer, dizendo, aquele monge que saiu da Itália, veio agora para a França, só veio aqui por causa de status,
tudo que ele faz, os seus milagres, as suas curas, é tudo pelo demônio. E começam a falar mal de Santo Amaro. E neste exato momento, 3 daqueles operários são invadidos por demônios. E um deles é tão forte o que o demônio faz ali, que um vem a falecer. E os outros 2 ficam endemoniados. E quando Santo Amaro descobre que 3 daqueles operários haviam sido possuídos e um falecido, ele começa a chorar em prantos, começa a rezar e pede para levarem esses operários até a capela de São Martinho novamente. E ele fica 3 horas ali na capela rezando. Ele se debruça diante do altar, pedindo ao Pai para que pudesse ali tirar o demônio daqueles operários. Depois dessas 3 horas, ele sai da capela e esses operários, eles estavam se cortando, se mordendo, e Santo Amaro rezou, deu a bênção 3 vezes nesses endemoniados, e o demônio não saiu. E como ele via que eles estavam se flagelando ali, com mordidas, Santo Amaro coloca a sua mão entre a boca desses endemoniados. E neste momento, o demônio ele deixa os endemoniados. E é uma prova que a santidade de Santo Amaro ali. E o outro que ficou é aquele que morreu. E Santo Amaro, ele passa aquela noite em oração. Ele passa a noite em oração e ele pede na sua oração ao Senhor a graça de ressuscitar aquele homem, para que o demônio não possua a sua alma e assim a leve para o inferno. E ele reza durante toda a noite, chorando ali, se debruçando sobre o altar. E quando amanhece, o seu primo, aquele que ele salvou, ele pede para seu primo rezar a missa. E fala, vamos celebrar a Santa Missa. E após a missa, com o seu primo, Simplício, ele chega àquele homem que ali estava morto já, e ele faz essa oração: ó Senhor, tu que ressuscitastes Lázaro, morto há 4 dias, e que pelas orações de teu servo Elias restituístes a vida ao filho da pobre viúva, ajudai-nos também neste momento e restituí este cadáver à sua alma, que o inimigo do gênero humano lhe arrebatou. E neste momento, aquele homem ele volta à vida. E ele fala, como é que eu cheguei aqui? E Santo Amaro explica para ele, dizendo, olha, aconteceu isso, explica toda a história, e fala que o demônio tinha possuído ele, e fala, se você quer a sua vida novamente, não volte a trabalhar lá, vá procurar emprego em outro lugar, estabelecer a sua vida em outro lugar, para que dessa forma você tenha vida. Então, este foi um dos últimos milagres de Santo Amaro. E a gente consegue identificar nele 3 milagres assim que é impressionante, porque primeiro ele orava, pedindo ao Pai. E já na confiança do Pai, o milagre acontecia. Então esse milagre para mim me tocou bastante, assim, na confiança que já Santo Amaro, no primeiro momento, quando foi dito aquele primeiro milagre, ele, sabe, ainda era imaturo, com um milagre agora já maduro, sabe? O quanto o passo na fé foi progredindo na vida de Santo Amaro. Que milagre, hein? Você vê que realmente a fé dele, a oração dele era extremamente poderosa, né? Porque dentre as inúmeras curas que ele fez, a oração sempre era muito marcante, né? Através da oração, e aí é onde está também uma característica bacana que a gente vale citar, porque não se aplica só a Santo Amaro, né? Mas a todos os santos, porque quando nós pedimos intercessão de um santo, o que a gente está pedindo é uma oração como essa de Santo Amaro, né? A gente está pedindo que através deste santo, Jesus vai conceder a graça, até porque é sempre Jesus, sempre Deus quem concede as graças, né? E Santo Amaro, já sabendo disso, ele sempre fazia as orações em nome daquele que é quem tem de fato o poder, né? Tem um outro milagre, para a gente
fechar aqui os milagres dele, né, alguns exemplos e comentar outros pontos, em que ele estava caminhando, né, num caminho com outros monges lá do mosteiro, e aí vinha uma família, né, o pai, a mãe e uma filha ali. A filha, ela tinha problemas físicos, né, ela era coxa, né, que era tipo manca, e ela tinha um problema também, se não me engano, de fala. E os pais, quando viram eles ali, né, eles pediram muito para que eles pudessem ajudar eles e ajudar a curar a filha deles, né, com orações, com algumas coisas assim. E aí ela pediu para Santo Amaro rezar pela menina. E ele falou, não, tipo, nessa humildade, né, você vê. Dentro do checklist dos santos, ele tinha tudo, né? Foi perseguido, obediência, humildade, ele cumpriu a lista. E aí ele falou, não, tipo, jamais, quem sou eu? Tem outros monges aqui que são mais experientes e que podem rezar por ela e tal. Aí os pais, não, é você e tal. E começaram a chorar. E aí ele não queria, porque ele se achava meio que indigno, né? Como que ele ia rezar pela cura de alguém? Como que a menina ia, sei lá, ter esses problemas, né? Curados ali pela oração dele. E aí, em dado momento, os monges praticamente impuseram, né? Falando, não, você vai rezar por ela. E já estava todo mundo chorando, né? Os pais, os monges, o próprio Santo Amaro. E aí ele então começa uma oração, e nessa oração a mesma coisa, né? Ele pede a intercessão de Jesus, ele pede para que Jesus conceda a graça de curar a menina ali, e ele faz uma oração muito poderosa, e a menina se cura. Ali diante de todos, ela se cura, e como todo milagre, né? Fica perfeita, fica tranquila. Então me chama a atenção realmente essa certeza, né? Porque quando a gente agradece depois do pedido, é só gratidão, né? Então a gente pediu, aconteceu, a gente agradece, gratidão. Santo Amaro não, ele já pedia com a certeza no coração de que aquilo seria alcançado. Essa é a fé verdadeira, né? A fé raiz, vamos dizer assim. Então me marcou bastante esse poder da oração que ele tinha. E por isso que ele ficou marcado pelo santo da obediência, né? Tanto no primeiro milagre da vida dele, que o próprio São Bento pediu para ele: vá salvar o seu primo, e como neste, os monges que estavam no campo diziam, no caso, o Santo Amaro nessa época ele já era diácono, e os monges falaram: reze, você, como ele já era superior do mosteiro naquele momento, e os monges falaram: reze, você que é o superior aqui. E ambos deles foi pela obediência que Santo Amaro rezou, né? Então a obediência do santo, a obediência de fazer aquilo que Deus pede também na nossa vida, pode se converter em muitos milagres, né? Acho que é isso, obedecer o que Deus tem para cada um de nós, né? E até abrindo um parênteses, a questão da penitência, né? Quando a gente fala em direção espiritual, a importância de ser obediente ao seu diretor espiritual. É muito bela quando nós escutamos na vida de Santo Amaro a vida ascética que ele teve, né, nessa ascese de penitência, de vida de oração, de acordar mais cedo do que todo mundo, de passar a semana e comer 2 vezes, né? Muitas vezes nós, quando estamos num momento de consolação, ou seja, quando sentimos um amor por Deus, que ele é além do que nós temos no dia a dia, normalmente acabamos fazendo promessas, acabamos fazendo propósitos que muitas vezes, se for levado de uma forma que não é direcionada por um diretor espiritual, pode acabar que o próprio demônio utiliza dessas virtudes que seriam para intenções boas, porém o demônio acaba utilizando para o nosso mal. Como? O demônio ele coloca no nosso coração a soberba, fazendo o quê? Poxa, eu sou um católico, eu sou um cristão, e hoje eu fiz a penitência, hoje eu orei, mas você ali não teve a obediência do diretor espiritual. E qual que é o perigo aí? Que o demônio ele vai colocar na sua cabeça que você vai começar a olhar para o lado e você vai se achar melhor do que os seus companheiros que estão ali, melhor que os paroquianos. E não é essa a intenção de fazer uma penitência, de fazer um jejum.
né? Mas sim matar a nossa carne, né? Para fortalecer o espírito, né? Esse é o objetivo. E a obediência vale muito mais se o nosso diretor espiritual dizer, você só vai fazer jejum na sexta-feira, né? E você, por exemplo, puxa, eu gostaria de fazer jejum na segunda, quarta e sexta, mas a obediência, ela vale mais. Tem outros santos que, até carmelitas, que eles falam, né? A obediência ao diretor espiritual, né? Então, se você ainda não tem um diretor espiritual que está o ouvinte que nos escuta neste momento, procure um diretor espiritual. Acredito que quem está escutando agora, buscando a vida de um santo, já passou por vida de oração, já fez jejum, já fez penitências, né? Então, e busca essa vida de santidade, porque quem escuta praticamente um áudio de santo quer se assemelhar a ele. E também deve se assemelhar na questão de um diretor espiritual. Apenas uma dica, fica aí, pode procurar também próxima paróquia, o padre, ou tiver alguma dificuldade, manda mensagem para o pessoal aqui também, e o pessoal pode ir auxiliando. E aqui eu fecho parênteses. E aí eu quero dar um segmento aí rápido na fala do Mateus, sobre direção espiritual, quanto Santa Faustina nos ensina também a rezar pelo diretor. Ainda que ele não exista fisicamente na nossa vida, ainda que nós não tenhamos o encontrado, mas Santa Faustina sempre rezou para que Deus colocasse alguém na vida dela. E aí, quando essa pessoa chega, Deus fala, é ele, é por ele que eu vou falar ao seu coração. Até emociona isso, porque essa questão que vem nesse caminho da obediência, né? É pela boca dele que eu vou falar ao seu coração. E aí chega na vida dela, Beato Sou Pouco. E também temos podcasts sobre ele, então você pode correr lá e ouvir depois desse aqui. E aí um complemento aí pra gente fechar esse ponto, né? Que eu achei uma dica incrível aí do Mateus. Nessa questão aí do diretor espiritual, talvez você pense assim, né? Mas Santo Amaro teve São Bento, né? Como diretor espiritual, aí fica fácil também e tal. Ou Santa Faustina teve o Beato Sou Pouco, né? Pô, se eu tivesse um diretor espiritual como esse, ok, reze pelo seu diretor espiritual. E se você ainda não tem, reze para que Deus coloque um na sua vida. Porque o diretor espiritual que Deus vai te dar de presente, né? Vai ser o melhor que ele tem para você, não tenha dúvidas. Até porque Santo Amaro não sabia que São Bento seria São Bento, né? Ele sabia no máximo que era Bento. E talvez Santa Faustina não sabia que o Beato Sou Pouco seria o Beato Sou Pouco. Ela sabia que era um padre chamado Miguel Sou Pouco. Então, quem sabe você não tem aí o seu diretor espiritual e ele vai ser santo um dia, e a gente vai falar dele aqui também. E na sequência pode falar de você, por que não? E pra gente, uma dúvida que eu fiquei aqui, Matheus, você comentou aí que Santo Amaro, ele liderou, né, um mosteiro ali, foi reitor de um mosteiro ali na época. Com qual idade ele tinha quando ele foi reitor desse mosteiro, quando ele começou a assumir esses cargos mais de liderança e responsabilidade? Então, aos 15 anos de idade, o próprio São Bento, ele já determinou a Santo Amaro o cargo de vigário do mosteiro da Itália, né? Então, a idade, né? 15 anos de idade, enquanto outros monges com idades superiores, mas São Bento identificou naquele jovem virtudes necessárias para ser o vigário ali, né? Então, na ausência de São Bento, Santo Amaro respondia neste primeiro mosteiro, né? E depois, já com o passar do tempo, o próprio São Bento manda Santo Amaro para a França, né? E lá ele assume a reitoria mesmo do segundo mosteiro, e lá ele termina a sua vida também. Para você ver, né? 15 anos respondendo pelo mosteiro na ausência de São Bento, né? Muitas vezes a gente com 15 anos está preocupado se a gente vai conseguir passar a fase 348 do Candy Crush, né? E o cara já tinha essa baita responsabilidade. Impressionante, né? Bom, então, como vocês viram aí, Santo Amaro, um rapaz decidido na sua vocação, que com 12 anos entrou no seminário, logo com quem, né? São Bento. E aí foi um prodígio ali desde cedo, onde São Bento identificou essa santidade e com toda a humildade e obediência que o santo, como característica, muitas vezes tem,
isso também marcou a vida de Santo Amaro, né? Então a gente queria agora dar um passo aqui seguindo para falar um pouquinho aí da nossa diocese, explicar para vocês também onde a gente está inserido e tal, e que, quem sabe, se você é daqui da região, se você está um pouco mais próximo aí, venha nos visitar. A gente vai falar direitinho aqui. Então, como a gente já vem falando, né, nós somos aqui da Zona Sul de São Paulo, Diocese de Santo Amaro, uma diocese que foi fundada por ninguém mais, ninguém menos que São João Paulo II, né? Era o Papa na ocasião, e ele fundou a nossa diocese em 1989. Então, é uma diocese, digamos que nova, né? Chegou aos 30 anos recentemente. E o que vocês podem falar um pouquinho aí para o pessoal, gente, da nossa diocese? O que vocês trouxeram aí de fatos e curiosidades? Bom, eu sou eternamente grata a Deus por fazer parte da Diocese de Santo Amaro, por Deus ter me permitido estar nessa diocese. E esse sentimento de gratidão, ele vem crescendo a cada ano. E aí eu quero convidar você também que está nos ouvindo a olhar para a sua diocese, olhar para esse território paroquial também onde você está inserido e ser grato a Deus, porque foi aí que Deus quis que você estivesse, foi aí que Deus quis que você nascesse como cristão, como católico. E a minha história na Diocese de Santo Amaro começou um ano depois da criação dela, né? 1990. Foi quando eu vim morar aqui na região e comecei a participar desde então. E aí meus pais foram seguindo e quanta coisa a gente foi vivendo, né, na diocese. E gravar esse episódio para mim é muito, muito emocionante, porque a gente fala Diocese de Santo Amaro e tal, mas eu nunca tinha parado para pensar quem é Santo Amaro, né? Por que a gente fala Diocese de Santo Amaro? E o bispo, nosso bispo hoje, Dom José, numa sabedoria impressionante, divina, quis que a história de Santo Amaro fosse conhecida, né, em nossa diocese. E ele colocou uma imagem de Santo Amaro em cada uma das paróquias, um banner também dedicado aos 30 anos da nossa diocese, e o quanto olhar para aquela imagem nos fez pensar na gravação desse podcast de hoje. A gente via a imagem de Santo Amaro todo de preto, né? Mas eu nunca imaginei que ele fosse um beneditino, e dessa relação dele com São Bento, que é tão conhecido. Então, olhar para aquela imagem que hoje está em todas as paróquias da nossa diocese, graças a uma direção aí de Deus, com certeza para o nosso bispo, eu só tenho a agradecer. Só abrindo um parênteses, né, para o pessoal saber que a nossa diocese tem esse nome de Santo Amaro por conta da região, né? Quando ela foi instituída como diocese, já a região que estávamos inseridos era Santo Amaro, né? Aqui foi um bairro fundado pelos jesuítas, né, que chegaram aqui e aí construíram primeiro a capela. E aí o jesuíta, padre José de Anchieta, ele rezou uma missa, né, com uma imagem de Santo Amaro. E aí aqui toda essa região, que antes era um município separado de São Paulo, era o município de Santo Amaro, e depois esse município se unificou ao município de São Paulo e ficou uma coisa só. Então era uma região chamada Santo Amaro. E aí, quando foi instituída a diocese, aí ficou Diocese de Santo Amaro. Então, é só colocando o contexto, por que a nossa diocese se chama Santo Amaro, né? Porque tem dioceses que não tem nome de santos, é só o nome da região. Mas a gente foi agraciado de ter uma diocese com o nome de santo, né? E aí está permitindo que a gente tenha essas histórias tão bacanas, significativas. E apenas complementando também dessa origem, né, do nome, lembrando que antigamente o que hoje nós temos ali pelo Largo 13, Santo Amaro, era aldeias de índio, né, e algumas casas para abrigar os bandeirantes. Então os padres jesuítas, que foram os primeiros a evangelizar aqui a região de Santo Amaro, então partiu dos padres jesuítas o nome, né, Santo Amaro, que veio da Europa aqui para o Brasil. E aí é interessante ver, né, que uma curiosidade que pesquisando realmente sobre a diocese eu não imaginava, né, mesmo
ela sendo jovem, né, 30 anos, eu imaginava que alguns bispos já tinham passado pela nossa diocese, né? Mas ao pesquisar eu vi que o primeiro bispo que então ficou responsável, né, por liderar todo esse trabalho aí de evangelização naquela época, né, onde muita coisa ali era, como o Mateus colocou, né, aldeias de índios, era um mato, era muito difícil, né, de se evangelizar naquela época, foi Dom Fernando Antônio Figueiredo, né? Então Dom Fernando foi o primeiro bispo que assumiu a nossa diocese, e ele passou recentemente então o cajado ali de bispo para Dom José Negri, que é o nosso bispo atual, né? E é interessante, né, que Dom Fernando, ele só fez essa passagem de bastão aí para Dom José praticamente por conta da idade mesmo, né? Porque quando o bispo chega aos 75 anos, né? Eu não sei, aí eu já não sei se ele é obrigado a aposentar ou se é uma questão facultativa ou não, mas hoje então Dom Fernando, ele é o nosso bispo emérito, ele vem atuando na diocese ainda, e quem de fato hoje segue com a administração da diocese atualmente é Dom José Negri, né? Então são só 2 bispos, né? Em 30 anos, 2 bispos, sendo que Dom José chegou agora, né? Acho que deve ter uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos que Dom José chegou. E aí você talvez até já tenha visto, muito provavelmente você talvez já tenha visto Dom Fernando e só não linkou ainda o nome à pessoa, né? A diocese ao bispo, porque se você no domingo de manhã coloca lá na missa da Globo com o Padre Marcelo, saiba que o Santuário Mãe de Deus, né, o Padre Marcelo, faz parte aqui da nossa diocese. E aí o bispo, né, Dom Fernando, é quem está lá celebrando a missa com ele, né? Então esse é o Dom Fernando que eu estou comentando. Gente, e falando da nossa diocese, eu costumo partilhar bastante com o Tiago aqui, a gente conversa bastante sobre a nossa diocese e a gente fica pensando como nossa diocese é rica, como nossa diocese tem tantas pessoas que talvez você conheça aí, você que está nos assistindo, e essas pessoas são fruto, que está nos ouvindo, essas pessoas são fruto da nossa diocese, nasceram da nossa diocese posso dizer, para o mundo, para o Brasil, para tantos lugares, evangelizando aí aos 4 cantos. Se eu não me engano, acho que Mateus pode confirmar isso melhor do que eu, acho que a nossa diocese tem mais de 200 paróquias, e dentre essas paróquias nós temos ali sacerdotes, leigos, religiosos fazendo o seu trabalho árduo de evangelização. E a gente tem também padres religiosos, leigos que saíram de suas paróquias e se colocaram aí a serviço de uma evangelização de uma forma maior, ou que, mesmo estando na paróquia, é conhecido. Então, presta atenção na quantidade de pessoas, de movimentos que eu vou falar da nossa diocese, que é muito rico, que é graça de Deus mesmo sobre nós. É uma diocese viva, gente. A gente tem os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo aqui, num movimento fortíssimo. Dentro dos Carmelitas, nós temos Frei Gilson aqui do nosso lado, Irmã Ana Paula, Salvistas, Verbo Encarnado, Comunidade Emanuel, RCC, né, Movimento da Renovação Carismática, com tantas pessoas aí importantes e super conhecidas, dentre elas também o Evandro Nunes. A gente tem a Fraternidade São João Paulo II, juntamente com o Padre Ailton na nossa diocese. A gente tem o ECM, TLC, a Fraternidade O Caminho, o Padre Gilson Sobreiro, né, que a fraternidade nasceu por aqui nessa diocese, os Oblatos, Padre Marcelo Rossi, já falado aqui no nosso programa de hoje, Padre Anderson Guerra, Nando Mendes, gente, Nando Mendes, Mosteiro da Esperança, conhecido também pelo Padre Fradão, tantas novas comunidades aí que eu não consigo nem citar todas, o Mosteiro do Padre Eugênio, que é super conhecido, né, Mosteiro Regina Passes. Não poderia deixar de falar da nossa feira vocacional. Quem já veio na feira vocacional no mês de agosto nessa diocese sabe do que eu estou falando. É um espaço completamente estruturado para a gente conhecer, se aprofundar e fazer mesmo a oportunidade de um caminho vocacional a partir da feira. A gente tem o seminário, onde o Mateus está. Nós somos uma das poucas dioceses que tem um seminário na própria diocese. A gente tem Dom Fernando, Dom José Negri.
E aí, pensando um pouco no Dom José, né, eu até me emociono agora, nesse tempo de pandemia que a gente tem vivido, a gente tem visto tantas igrejas de portas fechadas, tantas dioceses há mais de 120 dias de portas fechadas, e a gente tem visto o nosso bispo incansável percorrer as paróquias, incentivar a abertura das igrejas, não só incentivar, mas determinar, orientar, porque a igreja sim tem que estar aberta como um lugar de refúgio de oração para nós, né? Então, nós só temos a agradecer por essa postura. E sem contar que Dom José, gente, é amante da devoção à Divina Misericórdia. Só ele já leu o Diário de Santa Faustina 5 vezes. Então, você imagina o que é essa pessoa, né, na relação com a misericórdia. A gente tem o setor da juventude aí, que vem se levantando muito bem organizado pelo Regis e outras pessoas. A gente tem o Padre Wander, Monsenhor Paulo. Não poderíamos deixar de falar do nosso reitor, né, Padre João Paulo, que tem uma história também muito legal na nossa Diocese de Santo Amaro. Tantos padres, tantos religiosos. E nós temos o Só pela Misericórdia, gente, que nasce, né, no coração da Diocese também, para divulgar a vida dos santos e chegar até você. Quanta coisa, né, gente? Assim, se a gente para pensar em 30 anos, né, quanta vocação, quanta coisa viva, né, como a Cris falou, tá aqui na nossa Diocese. E aí, Cris, imagino que você estava realmente muito emocionado, mas não são 200 paróquias, não, são 109, pelas minhas contas aqui, acompanhando inclusive o site da Diocese. Então são mais de 100 paróquias, fora as comunidades, né, que estão trabalhando aí junto com os padres em algumas paróquias, né. E aí a gente já deixa aqui nesse momento também esse convite realmente para você conhecer mais a sua Diocese, né. O que tem na sua Diocese? Você fala, poxa, não tem nada? Duvido, hein? Acho que se você realmente fuçar um pouquinho, aí vai ter tanta coisa bacana também acontecendo na sua Diocese, né? E nossa paróquia realmente, né, são mais de 110 paróquias na Diocese, mais de 200 sacerdotes, cada vez crescendo ainda mais. Por exemplo, no passado, agora no finalzinho do ano, já tivemos ordenação de 6 novos padres, no começo desse ano, ordenação de 6 diáconos. Se Deus quiser, agora no final do ano, mais 6 padres para ingressar no time aqui de sacerdotes da Diocese. E como podemos ver, a Diocese é uma Diocese nova, né? Acabamos de realizar o aniversário praticamente de 30 anos da Diocese, né? Então, quanta coisa a nossa Diocese tem. E eu, em particular, acredito que isso se dá somente pela oração, né? Então, você que nos ouve, eu convido você também a rezar pelas vocações da nossa Diocese, pelos nossos padres, pelo bispo, pelas futuras vocações. Hoje o cenário da nossa Diocese, daqui a praticamente 20 anos, será um cenário de padres idosos, né? Então, pedir através da oração novos sacerdotes, e não somente novos sacerdotes, mas que Deus possa mandar para a nossa Diocese santos sacerdotes. Eu acho que isso é o essencial. Melhor um santo sacerdote do que 5 mal padres. Então, né, e tudo isso a gente vai vendo a construção, né? Dom Fernando, nesses 30 anos, né, comparando com outras dioceses, mas se a gente pega as dioceses do nosso Brasil, a nossa diocese ela cresceu tanto, não só no âmbito do bloco, né, no material, mas também no âmbito espiritual, como a Cris bem falava. O que nós temos em nossa diocese na questão de espiritualidade? Temos Frei Gilson, Padre Marcelo, nomes de referência que estão no Brasil, fora outros. Se for citar aqui todo mundo, a gente vai acabar esquecendo. A diocese é uma diocese forte, tanto no lado espiritual, vida de oração, como no lado de estudo, pessoas que buscam conhecer cada vez mais. E eu acho que é isso que tem sustentado a nossa diocese, né? Até comentando com Dom José, antes de entrarmos de férias agora, na metade do ano do seminário, ele comentava na questão da cidade de São Paulo, sobre a questão da pandemia, né, aqui na cidade. E ele dizia, a Diocese de Santo Amaro, em comparação com as dioceses vizinhas,
numa escala de contaminados pelo coronavírus, pelo Covid-19, a nossa diocese é a que apresenta uma baixa infectados, né, o menor número de infectados. E por vezes, né, e olhando pela diocese de Santo Amaro, você vê a quantidade de pessoas que tem na nossa diocese. E me faz lembrar que a nossa sociedade, Santo Amaro e a diocese em si, não é só construída por blocos, né? Muitas vezes quando vemos a números de coronavírus, já pensamos na questão só social, materialista, né? Então, e esquecemos a questão espiritual também. Ou seja, a nossa diocese, ela também, além do plano material, do físico, biológico, há por cima dela um campo espiritual que muitas vezes acabamos esquecendo. E agradeço muito por estar nessa diocese, porque, como foi bem dito, né, temos um bispo que está apoiando a abertura das igrejas, está apoiando a relação de intimidade com a Eucaristia. Então, Deus olha também pela diocese, olha por aqueles, e nós contamos com a oração de cada um, para que isso possa, sabe, postergar por gerações essa vida e crescer cada vez mais. Então, rezem pelos padres, rezem pelos seminaristas, venha conhecer o seminário também. O seminário fica de portas abertas, tanto o da Cidade Dutra como o da Avenida Sabará, para que você possa conhecer. Se você é jovem, tem dúvida ainda pela sua vocação, pode também procurar. Nós temos o nosso encontro vocacional e recentemente eu estou acompanhando com o Padre Anselmo os futuros seminaristas, né, que querem ingressar no seminário. E quantos jovens na nossa diocese estão se propondo a entrar no seminário diocesano? Fora que quando a gente identifica nas outras denominações religiosas, por exemplo, salvistas, carmelitas, quantos jovens estão se interessando para ingressar nas comunidades, né? Então, santidade atrai santidade. Então, vocação atrai vocação. Acho que é isso. Você vê um padre que é exemplo para você, você quer tentar imitá-lo e levar a Cristo também, sabe? Eu acho que a nossa diocese é rica nisso, e eu acho que a gente só tem a agradecer e a Dom José, a Dom Fernando, a todo o trabalho realizado aqui. Nossa, então a gente tá com o padroeiro certo, né? Falando assim de todas as riquezas da nossa igreja, né? Do clero da nossa diocese. O Santo Amaro foi conhecido, né, como um grande formador, né, de monges. Assim, o nome dele na Europa, principalmente, ele é um santo muito respeitado, porque todos os monges do mosteiro deles eram muito bem considerados. Eles falam que eram bons frutos, né? Santo Amaro, ele deu bons frutos. Então, ele, como padroeiro da nossa diocese, está aí intercedendo por nós. E aí agora o Mateus trazendo essas informações, assim, o meu coração se alegra muito, né? Que a nossa diocese, através do nosso padroeiro Santo Amaro, continue dando bons frutos, né, para a nossa igreja. E aí, assim, a gente falando para que aqueles que são próximos a nós, que rezem pela nossa diocese, mas você que está ouvindo, que mora em outro lugar, a nossa voz torna-se a voz, né, de Deus, pedindo para que você ore pela igreja, de um modo geral, né, pela sua igreja, pela sua comunidade, né, pela sua cidade, para que mande, né, que o Senhor, o Espírito Santo e Deus mande os operários, né, para a messe, porque a messe é grande, mas poucos são os operários. E a gente tem visto que, assim, a nossa igreja, infelizmente, tem sofrido muitos ataques, como sempre sofreu, e a gente nunca pode esquecer, né, de orar e de interceder. Pedir a intercessão de Santo Amaro, de todos os santos, porque, em nome de Jesus, porque o Senhor falou e a gente acredita que o inferno, né, não prevalecerá sobre a nossa igreja. E, assim, a nossa igreja precisa da nossa oração, né? Os padres, os seminaristas, que
que a gente ore bastante e nunca se esqueça de colocá-los em nossas orações e em nossas intenções. Então, que Santo Amaro continue intercedendo pela nossa diocese e que ele interceda também por todas as dioceses e pela nossa igreja católica, apostólica, romana, amada. Amém. Fica o convite também para você que ainda não, pode ser de outra diocese ou que seja de nossa diocese e ainda não tem a frequência de participar das missas da catedral. Uma curiosidade sobre o Santo Amaro: quando você chegar na Catedral de Santo Amaro, em algumas imagens você vai encontrar o Santo Amaro com uma cruz na mão. E aquela cruz, ela representa um relicário. Ou seja, o que é um relicário? Relicário pode ser no formato de uma cruz, ou normalmente é sempre no formato de uma cruz ou um suporte, no qual vai constar ali ou um fragmento de uma pele, de um cabelo ou um osso de algum santo. E ali fica a representação daquele santo. E no momento em que São Bento ele estava para falecer, ele deixa de presente para Santo Amaro um relicário. E neste relicário encontra a relíquia da Santa Cruz, ou seja, um fragmento da madeira da própria cruz de Jesus, um pedaço de Santa Maria Madalena e de alguns outros santos. E se você for na catedral, lá você pode encontrar o que? A relíquia de Santo Amaro, lá embaixo da imagem tem a relíquia de Santo Amaro, e também na catedral você pode encontrar também a relíquia da Santa Cruz. Então fica de curiosidade para você que já foi na catedral e nunca pôde ver, no altar ali você vai ver que tem algumas cruzes e tem algo redondo dentro dessa cruz, e um pontinho ali significa essa espécie do santo. Então, na catedral, como tem os altares também nos corredores, e é lotado de imagem, você pode identificar que algumas das imagens vai ter o relicário do santo também do lado. Então, fica aí de curiosidade, tá? Então, sobre os relicários, e era com isso que São Bento, que na verdade Santo Amaro, ele abençoava e fazia os seus milagres e os prodígios, né? Através da bênção também com o seu relicário. Olha só, gente, tá vendo aí? Vocês têm a oportunidade, então, de ver uma relíquia da cruz de Cristo, né? 2000 anos depois, você pode, então, ir ali no Largo 13, né? Fica realmente bem ali no centro do Largo 13, a nossa catedral, né? Que é ali onde você vai encontrar tudo isso. É uma catedral bem bonita, ela foi reformada recentemente e acho que vale a visita. Inclusive, se você de fato é da região e, por exemplo, precisa de alguma flexibilidade para confissão, por exemplo, lá eles têm uns horários bem interessantes assim, para confissão, tem sempre muitos padres, assim, então, como a procura é grande, né, eles colocam realmente à disposição dos fiéis muitos padres ali para fazer a fila andar um pouco mais rápido. Interessante, essa curiosidade eu não sabia não, vou passar lá agora e ver com outros olhos, né, porque eu já fui lá algumas vezes, mas nunca tinha reparado não. Pessoal, então como vocês viram, né, esse aí é um pouquinho da nossa diocese. A gente quis trazer esse episódio para falar de Santo Amaro, que é um santo que realmente nos chamou a atenção, e fazer esse link com a nossa diocese aí, porque a gente tem bastante orgulho da diocese na qual a gente faz parte, na qual a gente serve, e a gente quis trazer também esse sentimento um pouco para vocês, para que vocês também procurem conhecer a diocese aí em que vocês fazem parte, procurem se orgulhar da sua diocese, porque foi aí que Deus te colocou, né? Então, a gente, de fato, quis fazer realmente esse apelo, que a sua oração é extremamente importante para os seminaristas, como o Mateus, que vai ser um futuro padre, para os padres que hoje estão nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, e especialmente também para o nosso bispo, né? Então, não deixe de orar por eles. E aí, para a gente se encaminhando agora um pouco para o finalzinho do episódio, eu queria perguntar para vocês, o que a gente aprendeu com Santo Amaro? O que eu tiro, assim, apesar de ter poucas fontes diretamente da história dele, né? O que ficou para mim muito é a questão do exemplo. Eu acho que, assim, mais do que falar, a presença dele, né? As atitudes dele que formava. É claro que eu acredito que ele tenha dado formação e, né,
a teoria, todo o estudo, né, que os beneditinos levam tão a sério a regra, mas eu acho que assim, o que eu tenho para mim é que o testemunho maior dele partiu do exemplo. A maneira que a gente se porta, a maneira que a gente lida com os outros, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que sempre lembrar, mais do que falar, né? A gente tem que olhar e se preocupar em ser exemplo. Eu acho é isso que me vem à mente, assim, quando conhecendo um pouco a história dele, já que não tem tantas informações, né, de como não tem as famosas frases de santos, né, e não tem tanta coisa que fale da vida dele. Para mim fica então o exemplo que ele foi. Bom, hoje eu vou mudar o quadro. O tema desse quadro vai ser o que eu aprendi com o Mateus sobre Santo Amaro. O que eu aprendi, né, sobre Santo Amaro a partir desse podcast de hoje é 3 coisas. Você tentar ser bem objetivo aqui, tá bom? A frase de São Bento sobre Santo Amaro, para mim, ficou tipo: há um santo entre nós. Eu já pensei a gente hoje, sabe, nesses dias de hoje, poder dizer isso. Você tá ali numa rodinha de amigos, você fala, cara, há um santo entre nós, né? O quanto a santidade pode ser almejada, pode ser desejada, e a gente pode enxergar esses passos de santidade naqueles que convivem com a gente. Então, essa frase para mim foi show de bola. E fiquei pensando também, e isso em outros episódios que a gente já falou aqui, como santos convivem com santos, né? Um tá ligado ao outro, assim. Meu desejo é fazer um mapinha interligando os santos, porque um que encontrou com o outro, que tinha o outro como exemplo, e o quanto isso também pode mudar nossas relações hoje, né? O quanto a gente pode olhar para alguém, sim, e se espelhar e ter como modelo, uma vez que essa pessoa é a imitação de Cristo na Terra. Então nós podemos sim nos espelhar, né? E foi isso que, para mim, Santo Amaro fez. Espelhou-se em São Bento, e quantos outros irmãos vieram depois e espelharam-se em Santo Amaro. E por fim, a terceira coisa que quero deixar registrada aqui é o quanto fica para mim um apelo, mas um apelo gostoso, um apelo que nós podemos sonhar com isso, sobre novas vocações na igreja. Na fala do Mateus, assim, me vem o desejo de novos sacerdotes para a nossa igreja, de novos padres, de novos religiosos. E aí, como é legal eu poder pensar que os meus filhos podem ser religiosos, que o meu filho pode ser um padre, né? E apresentar também este caminho de vocação para ele, para que ele possa se permitir escutar a Deus num caminho vocacional. Então eu quero colocar, até me emociono, mas eu quero colocar a vocação do meu filho, aquele que Deus me permitiu gerar, à disposição da igreja, à disposição de Deus para gerar mais almas, né? E que nós, família, possamos pensar nisso com carinho, porque a realidade de daqui a alguns anos padres idosos, esses padres, como o ciclo da vida vai morrer. E como nós podemos hoje gerar padres para amanhã. Então, é isso, gente. Acredito que eu consegui mais pegar, assim, de Santo Amaro, mas, sabe, que tocou bastante, foi a questão, primeiro, da obediência, né, que é a virtude principal de Santo Amaro. E a gente consegue, eu aqui no seminário, né, no caso, identificar isso nas nossas atividades diárias, né? Nós temos um superior aqui, e as atividades que devemos desenvolver durante os dias aqui. Então, por exemplo, tudo o que nós realizamos aqui no seminário é em comunidade. Então, almoçamos em comunidade, estudamos em comunidade, limpamos a casa em comunidade, e o seminário, ele é num escopo, quem já leu as regras beneditinas, ele é claro que modificado agora para o seminário, né? Mas ele segue um padrão, né? E você que está no mundo, que, por exemplo, eu fazia o meu horário, eu trabalhava, e depois você entra no seminário e você deixar-se moldar por essa nova estrutura, por uma estrutura de obediência,
E pegando o exemplo de Santo Amaro, fortalece muito, né? E a questão da humildade dele também, né? Os primeiros milagres, esse primeiro que ele fez da questão do lago, por exemplo, que ele recuperou o seu primo, ele não atribuiu para si nenhum aspecto da santidade de tudo que ele tinha feito ali, né? E eu tento voltar isso para minha vida também, né? Quando faz uma pregação, quando vai falar em nome do Senhor, ou quando acontece alguma coisa, né? Saber que foi Deus ali que te utilizou para fazer aquilo, né? E como tantos outros santos também, né? Ter essa humildade de reconhecer que tudo foi pelo Senhor e tudo será por Ele, e que você está vivendo o sonho que Deus quis de você, né? Viver o sonho de Deus, não os nossos sonhos. Eu acho que esse é um aprendizado que eu já até peguei agora a Santo Amaro como um santo de devoção também. Bom, e eu aprendi hoje com Santo Amaro, né, que a gente jamais deve subestimar o poder da oração, né? A gente tem que orar com confiança, com fé, e orar pedindo para que Deus faça um milagre, né? Nunca realmente pedir para que a gente seja algo ali naquele contexto, né? Sendo que na verdade tudo é feito por graça divina, né? Então, hoje Santo Amaro realmente me mostra, me deixa mais claro, né? Se por acaso tinha qualquer dúvida, essa dúvida já caiu por terra, porque realmente a oração, uma oração bem feita, segura, pedindo a intercessão divina, ela de fato realiza milagres, né? Como foram esses exemplos aí de Santo Amaro. Finalizar aqui o nosso episódio, né? Mas antes de finalizar, um ponto importante, né? Que essa semana agora a gente ficou extremamente feliz, empolgado. A gente queria compartilhar com vocês que realmente assim, não é muito comum, a gente está aprendendo, né? Por mais que a gente já tenha mais de um ano de podcast, mas a gente está aprendendo a interagir um pouco com vocês e a gente ter essa troca. Mas a gente começou a receber aí nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, alguns testemunhos, alguns comentários de vocês a respeito, né, do que está sendo esse trabalho, de como vocês estão enxergando isso, e a gente ficou realmente muito grato assim, por tudo que a gente pôde ler. Um desses relatos, por exemplo, veio do Moisés. Ele é um seminarista lá de São Miguel Paulista, da Diocese de São Miguel Paulista, e ele comentava, né, que desde o início ali da pandemia ele estava meio desanimado por uma série de motivos e tal. Ele quis dar um chega para lá na tristeza e começou a fazer pesquisas ali no Google sobre rádios católicas, áudios católicos ou temas católicos, né? E aí, em um dado momento, ele não estava achando nada assim. Ele foi então tentar pesquisar alguma coisa sobre a vida de santo, né? Será que tem algum podcast sobre santo? E aí, depois de uns 30, 40 minutos, chegou aqui no Santos do Fundão, né? E que para ele realmente foi um presente de Deus, foi algo que foi ajudando ele e foi dando força e dando ânimo, né, para a vida dele, ouvir um pouco dessa vida e desse relato de santo que a gente traz aqui para vocês, né? Então, quando ele comentou aqui, inclusive, a gente agradece a você, Moisés, pelo feedback, pelo retorno, né, pelo seu testemunho. A gente ficou bastante feliz. E aí, dada essa empolgação, dada essa felicidade, então a gente queria realmente pedir para você dizer para a gente o que você está achando disso, aonde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente, ou o que você gosta, que a gente não pode mudar, senão vai te deixar bravo, para que a gente consiga ter essa interação um pouco maior, né? Pode ser no nosso e-mail, entra lá no nosso site www.sopelamisericordia.com.br. Lá tem um espaço que você clica lá, tipo numa caixinha, né? Que você preenche lá e já vem um e-mail aqui pra gente, tem as redes sociais, então a gente vai ficar bastante feliz, né? E saber que esse podcast de fato está sendo uma semente que está caindo em terra fértil, está sendo útil para vocês, né? Sendo uma ferramenta. E aí, dada essa empolgação, a gente resolveu fazer uma loucura aqui. Vamos ver se vai dar certo ou não, tá? Então, se você estiver ouvindo esse episódio ainda em 2020, né? Se por acaso você for um ouvinte aí do futuro lá de 2050, talvez já não esteja lá. Mas, se você entrar no nosso site agora, provavelmente lá vai ter um link onde a gente vai fazer uma pesquisa rápida, assim, 3, 4 perguntas assim, sobre você. E aí, se a gente conseguir alcançar aí, sei lá, um número de umas 50 pessoas respondendo o formulário, a gente vai começar um piloto de fazer o podcast quinzenal. O que vocês acham dessa novidade? Então a gente vai tentar ver como que funciona, né? Estudar a vida dos santos num ritmo maior, fazer edição, que também é um tempinho aí bem considerável para a gente conseguir entregar esse podcast para vocês. Então entra lá no site,
responde lá o formulário. E quem sabe a gente não tem aí, sei lá, todo dia 1º e dia 16 do mês, um podcast fresquinho saindo. Amém? Então, nos despedimos por aqui. E a vida de santidade é só pela misericórdia.